Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês nesse devocional abençoado. Hoje, meus irmãos, temos uma mensagem muito séria, profunda e transformadora da parte de Deus para a nossa vida. O tema que vamos meditar junto é: quem se justifica pela lei está separado de Cristo. Mas antes de irmos para a palavra, vamos falar com o Senhor em uma breve oração. Orem comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos diante da tua presença. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para receber a tua palavra e que o Espírito Santo fale conosco e nos conduza à verdadeira liberdade em Cristo. Derrama, Senhor, a tua graça em cada jovem que acompanha este devocional, que esta mensagem nos transforme, nos edifique, nos aproxime ainda mais de ti. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, que é o nosso devocional de hoje da classe dos jovens. Está escrito assim: separados estais de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Aleluias. Meus irmãos, esse versículo é forte. Esse versículo é direto e também muito profundo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja da Galácia, que estava sendo influenciada por falsos mestres, chamados de judaizantes. Esses homens estavam tentando impor aos novos convertidos em Cristo a necessidade de guardar a lei de Moisés para serem salvos. Diziam que a fé em Jesus não era suficiente, que era necessário cumprir rituais, práticas e mandamentos da lei para obter a justificação diante de Deus. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, corrige esse erro e afirma: se alguém buscar a sua justificação pela lei, está automaticamente se separando de Cristo e caindo da graça. Isso é porque não é a lei que salva, mas unicamente a fé em Jesus Cristo. Meus queridos jovens, essa mensagem é extremamente atual. Hoje, talvez a gente não esteja sendo pressionado a guardar os rituais da lei judaica, como a circuncisão e os sacrifícios, ou aquelas festas judaicas que tem. Mas existem muitas formas modernas de tentar se justificar pelas próprias obras. Muitos ainda pensam que podem ser aceitos por Deus apenas porque frequentam uma igreja, porque participam de um ministério, porque se vestem de determinada maneira, ou porque cumprem algum tipo de regra imposta por essas religiões. Mas a verdade do Evangelho é clara. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e também o versículo 9. Não são as nossas obras que nos salvam. Não é a nossa força, não é o nosso esforço humano, mas é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele é a nossa justiça, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando tentamos nos justificar pela lei, é como se estivéssemos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente.
É como se quiséssemos completar com as nossas próprias obras aquilo que já foi consumado na cruz. Isso é muito perigoso, porque nos leva à religiosidade vazia, ao orgulho espiritual e, como Paulo diz, à separação de Cristo. E aqui está uma verdade que precisamos compreender, meus irmãos. A lei tinha o seu propósito, mas nunca teve poder para salvar. O apóstolo Paulo ensina em Romanos 3:20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei serviu como um espelho para mostrar o pecado humano, mas não tinha poder para remover este pecado. Só Cristo tem poder para perdoar, só Cristo pode justificar, só Cristo pode salvar. E é exatamente essa graça maravilhosa que nós, como jovens, precisamos experimentar e viver, porque a juventude é uma fase em que muitas vezes surgem cobranças, comparações e pressões externas. É comum o jovem se sentir cobrado a provar algo para os outros, a mostrar santidade pela aparência, a tentar se justificar por meio de atitudes externas. Mas Jesus nos chama para viver em obediência, não uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para andar no Espírito, sem o peso da condenação da lei. Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias, meus irmãos. Agora vamos aplicar isso à nossa vida prática. Quantas vezes você já se cobrou achando que Deus só te aceitaria se você fizesse tudo perfeito? Quantas vezes você já pensou que não poderia orar porque falhou em alguma área? Quantas vezes você já se sentiu indigno de adorar porque não conseguiu cumprir todas as expectativas religiosas? Meus queridos jovens, escutem isso. A graça de Cristo não depende do seu desempenho, mas daquilo que Jesus já fez por você. Ele te ama, ele te perdoa, ele te chama. Você não precisa se justificar diante de Deus com a sua própria força. O que você precisa é crer em Jesus e permanecer nele. Isso não significa que vamos viver de qualquer jeito. Claro que não. Quem foi alcançado pela graça é transformado pelo Espírito Santo e passa a produzir boas obras como fruto da salvação que recebeu. E não é como uma condição para ser salvo. Nós obedecemos a Deus não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos em Cristo. Nós vivemos em santidade não para conquistar o amor de Deus, mas porque já somos amados por eles. No dia a dia, meus irmãos, essa verdade nos liberta. Quando você falhar, não permita que o inimigo coloque peso de condenação sobre a sua mente. Arrependa-se, confesse o seu pecado ao Senhor e creia que o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado. Quando o inimigo te acusar, lembre-se que você é justificado pela fé, não pela lei. E cuidado com a armadilha da religiosidade. Muitos jovens acabam se afastando de Cristo por se cansarem de tentar ser perfeito pelas próprias forças. Outros se enchem de orgulho porque pensam que estão acima dos demais por cumprirem certos rituais ou regras. Tanto um caminho quanto o outro são perigosos. A verdadeira vida cristã
é marcada pela dependência diária da graça de Deus. É acordar todos os dias reconhecendo: Senhor, sem ti eu não posso nada, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aleluias, glórias a Deus por esta palavra. Eu quero agora fazer um apelo ao seu coração, meus irmãos. Talvez você esteja tentando se justificar pela lei, pelas suas obras, pela sua própria justiça. Talvez esteja vivendo sob o peso da religiosidade, achando que precisa se esforçar para ser aceito por Deus. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para descansar na graça de Cristo. Não é pela sua força, é pelo sangue de Jesus. Não é pelo seu desempenho, é pela fé. Não é pelas suas obras, é pela cruz. Hoje é dia de você se render completamente ao amor de Deus e permitir que a graça de Cristo te envolva, te liberte, te transforme. Aleluias! Vamos orar todos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos lembra que não somos justificados pela lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Pedimos perdão pelas vezes em que tentamos nos apoiar em nossas próprias obras. Hoje nós reconhecemos que dependemos totalmente da tua graça. Abençoa, meu Pai querido, abençoa cada jovem que ouviu esta mensagem, que eles sejam libertos da religiosidade, do peso da lei, da acusação do inimigo. Enche-os com o teu Espírito Santo e ajuda-os a viverem na liberdade gloriosa da graça de Jesus Cristo. Levanta uma geração de jovens que não vive de aparência, mas que experimenta a verdadeira transformação pelo poder do Evangelho. Que cada um deles seja testemunha viva do amor de Deus e da obra de Cristo. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, somos salvos pela graça, justificados pela fé, e nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nós oramos e abençoamos cada vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Ah, meu Senhor, meus queridos jovens, que palavra poderosa nós recebemos hoje. Lembre-se, quem busca se justificar pela lei está separado de Cristo, mas quem crê em Jesus vive na graça, na liberdade e no poder do Espírito Santo. Eu quero te convidar a continuar comigo nesta série de devocionais. Ainda temos muito mais da parte de Deus para compartilhar. Não perca o próximo encontro, porque vai ser uma bênção. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Aleluias.